Olá, monstronautas! O cyberpunk é um gênero que surge nos anos 90, pelas mãos principalmente de William Gibson, que cria o Neuromancer, né? E modifica os status quo da ficção científica, né? Criando uma vertente onde temos a questão de implantes ciborgues e realidade virtual, mescladas com toda a questão do homem versus tecnologia, e o que acontece quando essa tecnologia fica nas mãos de uma super elite que extrai loucamente os recursos de uma camada mais baixa da população, né? Aquela questão do estado policial super tecnológico também associada. E o que acontece? Só que antes disso, nos anos 70, nós já tivemos algumas obras meio que indo nessa direção e trabalhando com várias vertentes distintas da ficção científica de forma bem inovadora. Entre esses artistas, temos Jack Kirby, que é o co-criador do Quarteto Fantástico, dos X-Men e dos Vingadores. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e estou falando justamente de OMA, que cujo original era Operativo de Destruição em Massa, ou mais precisamente o Exército de um Homem Só, e aqui ficou como Operativo Máximo para Ações de Combate, né, tentando manter a sigla, sendo que foram publicadas 8 histórias, na verdade 8 revistas, com cada uma a metade de uma história, né? São histórias de 2 edições, né? Contando as aventuras do Omaki, que aqui ele estava na época escrevendo para DC Comics, ele tinha feito sucesso com Kamandi, né? Que era um herói que vivia num futuro no qual ele era o último humano, né? E só haviam restado apenas espécies inteligentes derivadas dos animais que a gente conhece, né? E em Omaki nós temos um outro futuro, que aqui a humanidade continua, só que bem tecnológica, só que o crime organizado está igualmente tecnológico, e para isso é criado o personagem título, que é o Omaki. E quem diabos é Omaki? Aqui o cara ele é escolhido por um super satélite inteligente de uma empresa chamada Operativo da Paz Global. E o que ocorre? Ele pega esse satélite, ele manda uma série de raios para ele, através de várias estruturas magnéticas distintas, e ele chama aquilo de cirurgia eletrônica, no qual o corpo, as células e toda a produção hormonal dele são modificadas através de eletromagnetismo para ampliar a força, a capacidade física e mental dele em nível sobre-humano. Além disso, tornar ele mais receptivo às radiações do satélite, de forma que ela pode pegar e funcionar justamente para pegar como se fosse uma fonte extra de energia para o próprio corpo dele, além dele ter uma comunicação justamente telepática com esse satélite devido a essa modificação, né? Então temos o super satélite que vigia o globo e consegue trocar essas informações com o Omaki. Então temos um ser justamente diferente, né? Ele não tem partes biônicas, ele não é um ser criado pela engenharia genética ou através de um acidente químico. Não, o corpo dele é modificado com precisão e de forma planejada por diversos raios eletromagnéticos e remodelado para servir tanto como um super-humano, quanto para poder pegar e absorver radiação eletromagnética desse satélite, permitindo assim que sejam controladas as funções orgânicas dele à distância, assim como receber energia eletromagnética. Sendo que o próprio satélite, como ele é capaz de enviar esses raios com diversos tipos de frequência eletromagnética, ele é capaz de servir como se fosse um raio laser gigantesco no céu, né? Como um tipo de super sistema magnético também, e esse magnetismo também permite você controlar basicamente mais diversos tipos de metal à distância temporariamente. Então, temos essa criadora do Jack Kirby que eu acho fenomenal. E a partir disso, nós temos então as histórias que foram criadas. Lembrando que se você está curtindo o vídeo, aproveita para dar um like aqui embaixo na nossa Semana Cyberpunk do canal! E aproveita e visita o plaquete de papel que está aqui embaixo também, né? Onde tem muito material legal deles, galera. Prosseguindo então, a primeira história, que justamente está na capa aqui, mostra ele lutando contra um tráfico de robôs criados para entretenimento, né? Só que tem objetivos escusos, né? Então, né, toda aquela questão de uso de robôs ultra realistas que a gente está discutindo hoje em dia e que Westworld levanta assim com uma extrema precisão, já era discutido nessa história do Jack Kirby.
a segunda história narrativa, né? E o legal é que a primeira história, de tão estilo pré-cyberpunk que tem, a gente tem um mega magnata que chega a alugar uma cidade inteira, proibindo as pessoas de saírem nas ruas só para ele poder pegar e festejar à vontade, né? Então a gente já vê as bases cyberpunk no meio. Prosseguindo então, a próxima história trata de um ditador de um país que monta um super exército para poder pegar e fazer conquistas contínuas, né? E faz múltiplos ataques terroristas, tudo mais. E você está precisando conseguir achar provas de que ele realmente está pegando e fazendo esses ataques, né? Inclusive a ideia básica não é que o Omaki vai sair destruindo tudo. A ideia é você pegar a pessoa e trazer ela para julgamento e revelar os podres dela, basicamente. Então, ele pega, invade esse local que está em plena guerra justamente para poder pegar e achar esse ditador, ele bombardeado de todas as formas, e depois ele ainda por cima tem que enfrentar uma arma biológica criada por esse ditador insano. A próxima história, que é o Corpo Novo, Alma Velha, né? Fala justamente de uma rede de tráfico de corpos, no qual temos o crime organizado com seus grandes chefões já com certa idade, sequestrando pessoas jovens para remover seus cérebros e transferir seus corpos para suas mentes para esses novos corpos, né? Rolando toda uma rede de tráfico internacional de corpos humanos por causa disso, né? Então, gente, não vou dizer inclusive certos filmes para pegar e não revelar certas coisas, né? Mas já dá para fazer várias reflexões justamente sobre essa coisa de corpos clonados, tráfico de órgãos, etc, né? Que a gente já tem um panorama aí sendo discutido justamente nessa obra. E quem vê os detalhes vai perceber muitas conexões, assim, muita inspiração visual no projeto Cadmus ou nos laboratórios Stars que aparecem nas histórias da DC Comics, que, é claro, também foram criadas com o dedo do próprio Jack Kirby aqui. Então a história é muito, muito boa para quem é fã dessas coisas de super laboratórios secretos e redes de conspiração. E a última história, que ela é um pouco mais do aventureiro e um pouco mais do épico do que essas que eu falei aqui, fala de um ladrão de oceanos, alguém que cria uma super tecnologia de modificação atômica para pegar e roubar a água do planeta inteiro e monopolizar seu uso. E novamente, que coisa mais pré-apocalíptica, futurista, do que um cara que quer controlar toda a rede de água potável do planeta, galera. Inclusive é bem interessante que aqui a gente vê experimentos que ele usa, justamente usando não modificação genética, não modificação ciborgue, mas o cientista ele pega justamente essa coisa de modificar a rede atômica e a matéria viva do qual é feito o corpus das pessoas, né? Meio que numa tecnologia bem semelhante ao OMAC, né? Gerando um grande conflito final posteriormente da história. Esse material, ele meio que se conclui em si mesmo, então são 8 revistas com 4 aventuras completas, que se encerra tudo nesse material aqui. Nós tivemos apenas uma reutilização realmente assim mais impactante do OMAC nos últimos tempos, né? Quando o conceito foi reutilizado pela DC, né, para criar um exército de ciborgues comandados por um satélite que era uma inteligência artificial que devia controlar os meta-humanos, só que na verdade ele assume, o satélite enlouquece e começa a caçar os meta-humanos, né? Então acaba sendo uma releitura das histórias dos X-Men, dos Sentinelas, só que usando o conceito do OMAC, né? E aqui fica tanto uma dica de leitura, quanto aquele, pelo amor de Deus, alguém continua essa história, que os conceitos são incríveis. Nossa, seria fantástico eu ver se alguém souber de um material similar feito pela DC, talvez pela Vertigo, né, ou algum material independente que trabalhe de forma semelhante, avisa aqui no canal, né? Inclusive, para quem curte Metal Hero, como Jaspion, Giban, Gaban, gente, aqui fica a dica, porque isso é basicamente um Metal Hero americano feito nos anos 70, né? Com todo o processo de atingir o raio cósmico do satélite, que faz o processo de transformação. Lembro, inclusive, muito o processo de transformação dos xerifes espaciais, da famosa trilogia dos detetives espaciais, Gaban, Charivan e Scheider. Sendo que, coloquem aqui suas opiniões, seus comentários, outras obras que vocês leram do Jack Kirby, outros cyberpunks que vocês gostam, e até a próxima aventura, galera!